Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Olha só, minha gente, vocês estão acompanhando justamente as imagens aí do velório da Verônica Elisandra, ela que foi brutalmente assassinada no município de Areia Branca. Elisiane, me desculpe. A Polícia Civil, minha gente, com o apoio da Divisão de Inteligência, apresentou hoje o resultado das investigações sobre a morte de Verônica Elisiane Barbosa Mesquita. A jovem de 22 anos foi encontrada sem vida com parte do corpo carbonizado no último dia 10 em Areia Branca. Irmã e cunhado são presos como principais suspeitos do crime. A Valéria Santana preparou uma reportagem especial que você confere agora. Põe na cena. Elisandra de Jesus Oliveira e Everton dos Santos Góes foram presos no início da tarde de segunda-feira, enquanto almoçavam em um restaurante próximo à balsa da cidade de Penedo, em Alagoas. Foi um trabalho investigativo de toda a Polícia Civil, que trabalhou diuturnamente em equipe, e em virtude de depoimentos de testemunhas, de disque de denúncia, de colaboradores, que se chegou à rotina do que a Mel, a vítima, teria realizado na terça-feira passada, dia 9 de novembro. Mensagens de aplicativo trocadas entre Mel e um amigo revelavam medo do encontro com a irmã. Imagens de um posto de combustíveis onde o casal comprou gasolina ajudaram nas investigações. Chegou-se a informação, e temos também até provas de conversa de WhatsApp da vítima com um terceiro, de que ela teria um encontro marcado, que ela tinha um encontro marcado com a irmã, a Naninha, que é irmã apenas de parte de pai, não é irmã por parte de mãe, de que ela teria esse encontro na praça da Igreja Matriz em Itabaiana. Durante o depoimento, de acordo com a delegada, os suspeitos disseram que mataram para não morrer. A versão de Elisandra e Everton é de que a Mel estaria ameaçando o casal e, por isso, eles assassinaram a jovem de 22 anos. O cunhado e a irmã esfaquearam a vítima dentro do carro no banco traseiro. Já morta, Verônica Elisiane Barbosa Mesquita teve o corpo queimado e deixado às margens de um rio em uma área de mata, no povoado Pedrinhas, no município de Areia Branca. Temos uma versão que, infelizmente, ainda não é a conclusão investigativa da Polícia Civil. É de que nenhuma das versões a Mel poderia estar, sim, ameaçando a Naninha, de que a Mel iria matar a Naninha. Mas não tem a certeza ainda e não foi concluído o trabalho investigativo nesse sentido. O carro usado no crime está apreendido e já passou por perícia. Os laudos do veículo e do corpo ainda não saíram. A delegada também afirmou que o inquérito não está concluído. Mel foi enterrada na última quinta-feira. A irmã e o cunhado fizeram parte das últimas homenagens e demonstraram emoção. Mel deixou 2 filhos. Assim como vocês devem estar em casa, onde quer que você esteja assistindo aqui o Cidade Alerta, nós também ficamos extremamente impactados com essa informação. É claro que para a gente a informação chega um pouco antes, a polícia pede que não se divulgue, que o caso está sendo investigado, eles estavam sendo procurados. Então, é claro que a gente não traz a informação nesse primeiro momento para não atrapalhar o trabalho da polícia. Mas logo que chegou essa informação de que seria de fato, os principais suspeitos, os cabeças ali, como se chama, do crime, irmã e cunhado, a gente imediatamente foi resgatar todos os momentos em que esta mulher, a irmã da Verônica, a Elisandra, esteve presente. E como foi divulgado pela polícia durante a coletiva de imprensa na manhã de hoje, a motivação do crime que vitimou a Verônica foi em decorrência de dinheiro, já que as irmãs trabalhavam juntas, segundo a polícia, com a agiotagem. Eu já estou aqui no estúdio e eu já vou até te apresentar aqui ao meu lado, está o advogado criminalista David Guimarães. A gente vai falar sobre esse crime de agiotagem. São 2 casos que a gente traz com essa vertente, Davi. Eu peço para que você fique aqui, acompanhe comigo esses momentos do que disse a Elisandra aqui no Cidade Alerta, porque tudo aconteceu da seguinte forma. A gente foi resgatando, como eu fui falando no primeiro momento, os momentos em que ela aparecia.
E ela sempre aparecia extremamente abalada, muito chorosa e fez questão de falar com a nossa equipe de reportagem num determinado momento. E essa entrevista dela me chamou tanto a atenção que enquanto o Marcos Couto falava, a gente só conseguia enxergar o semblante dela de tristeza ao fundo da imagem, logo depois abraçando e acalentando os parentes que iam chegando. Na ocasião, eu pedi até para meu diretor repetir a imagem. E isso é muito raro de acontecer, né? Normalmente, a pessoa que é a suspeita, ela evita falar com a imprensa, às vezes ela evita até aparecer. Não foi o caso da Elissandra, que fez questão de falar com a nossa equipe de reportagem, como vocês acompanham aí nas imagens. A gente já pode soltar, meu diretor, essa entrevista que ela deu aqui? Vocês conferem agora a entrevista ao vivo na ocasião que Marcos Couto fez com a Elissandra, a principal suspeita de matar a própria irmã, Verônica, de 22 anos, que já está presa. Normal, né? Em Itabaiana, pequeno. Saiu para resolver alguma coisa. O telefone dela primeiro chamava, depois não chamava mais, provavelmente descarregou, desligou. E daí a gente não teve mais notícia. No final da tarde que ela saiu? Isso. E em casa ficou quem? Uma moça que ficava com os filhos dela. E antes ela morava no povoado da Areia Branca? É a cidade de Areia Branca, né? Cidade de Areia Branca. Isso. E aí, depois do falecimento do esposo, ela... Não, ela não tem nada a ver. Ela não vivia com ele, não. Há muito tempo já que ela não vivia com ele. Então, ele era pai dos filhos dela. Então essa informação que moravam juntos, não? Não procede de forma alguma. Então ela morava em Areia Branca e se mudou Para Itabaiana. há cerca de 15 dias. De 15 a 20 dias. Mas foi para morar numa casa separada com a mãe? Não, ela foi morar com os filhos só. Ela morava em Areia Branca também sozinha, não morava com a mãe, não. O que a família pede num momento de tristeza como esse? Justiça, né? A gente precisa saber, né, o que aconteceu. Ela reclamava de alguma coisa? Não. Sempre alegre. Estava de festa, de passear. E a vida dela normal. Recentemente ela tinha algum namorado, algum paquera? Ela tem um envolvimento com um rapaz lá, mas gente boa também, boa pessoa, conhecido na região, do povoado. Não temos, assim, na verdade é surpresa para todo mundo, tá todo mundo sem entender nada. Um choque também para ele, né? Com certeza, né? Ninguém está entendendo nada até agora. A gente vai tendo, assim como você que está assistindo, um outro olhar quando a gente revê essas imagens, né? Porque no primeiro momento a gente só conseguia identificar uma mulher extremamente abalada porque acabou de perder a irmã e que faz questão de falar com a nossa equipe de reportagem pedindo justiça para que isso acabe, para que isso se resolva. Só que quando a gente vai, depois da informação da polícia, que ela é a principal suspeita, que ela já está presa e que a gente vai assistindo, a gente percebe que o tempo todo ela vai virando de costas para a câmera, né? Talvez seja um inconsciente ali, querendo de alguma forma se livrar daquilo, ou se esconder, ou não querer aparecer. E a gente, na ocasião também, mostrou uma entrevista do Marcos Couto, lá em Areia Branca, e ele conversou com a babá dos filhos da Verônica. Ela disse que a jovem ia se encontrar com a irmã, só que na ocasião, pedido até inclusive da polícia, a gente não divulgou essa entrevista completamente na íntegra, porque justamente essa irmã já estava sendo investigada, a gente podia atrapalhar de alguma forma. Agora, vocês conferem essa entrevista completa da babá, que cuidava dos 2 filhos da Verônica, uma criança de 8 anos e outra de 1 ano e meio. Põe na cena. Ela só me comunicou que só ia se encontrar com a irmã. Para quê? Eu não sei. Ela só ia se comunicar com a irmã e depois ia depositar o dinheiro. Qual irmã? Naninha. Elissandra. Eu não sei o negócio aí, mas chama ela por Naninha. Depois disso eu não tive mais contato com ela, não. Foi a mesma que deu entrevista lá no IML? Foi ela mesma.
Essa parte vocês não puderam acompanhar. A gente é claro em respeito à polícia, ao trabalho da polícia que já estava investigando. Essa irmã já estava desaparecida na ocasião dessa entrevista. Então a nossa relação aqui, eu sempre falo, é cada vez mais próxima e eu trabalho com transparência. Então foi exatamente isso que aconteceu. A gente já tinha essa informação de que a polícia estava suspeitando da irmã da Elisandra e do marido dela, que é cunhado da Verônica, mas a gente não pôde trazer essa informação neste momento para não atrapalhar o trabalho da polícia. Vocês acompanham agora também as imagens do velório da Verônica, em que ela esteve todo momento presente. A gente, inclusive, também tem imagens do momento em que ela é transferida da delegacia para ir para a audiência de custódia. Falamos amplamente hoje sobre essa questão da agiotagem. Seja muito bem-vindo de volta aqui ao Cidade Alerta. E a gente queria falar um pouco melhor sobre esse crime. Qual a pena? É crime de fato? Entra no estelionato ou não tem nada a ver? Com você agora. Boa noite. Não existe relação com estelionato. Na verdade, é um crime contra o sistema financeiro. Existe uma lei específica bastante antiga para tratar disso, porque quando se fala em agiotagem, se fala em usura. Usura é obter benefício de qualquer forma, causando um prejuízo a um terceiro necessitado. A Lei 15.021 de 1951 é que regulamenta isso. E tem uma pena prevista para esse crime de usura de 6 meses a 2 anos. Mas o mais importante com relação à agiotagem é que, na maioria das vezes, com relação a essa usura, é que ele vem acompanhado de um outro delito mais grave. Então, quando se fala em agiotagem, é obter benefício financeiro com relação ao prejuízo de uma outra pessoa, e o que vem correlato, o que vem colado é uma ameaça, uma extorsão, vem geralmente agregado um crime mais grave. A gente tem falado bastante desse crime, teve na Coroa do Meio, a gente mostrou aqui um jovem que foi assassinado, a suspeita de envolvimento. Agora o caso Verônica também suspeita de envolvimento. Esse crime voltou a acontecer ou ele nunca deixou de existir de fato? Ele, na verdade, nunca deixou de existir. A sociedade começou a tratar esse delito com normalidade. Só que, como eu disse, muitas vezes o crime de usura, vamos dizer assim, ele vem acompanhado de um mais grave. Então, por via de consequência, tem a violência na cobrança, existe um homicídio, existe uma ameaça, existe uma extorsão. Nesse contexto do delito que está sendo apresentado aqui hoje, então, talvez a motivação tenha sido pela cobrança de algum valor que era devido. Isso não ficou claro, pelo menos nesse momento, quem pegou o valor, quem devia o valor, qual era a motivação específica, quem era que devia, quem foi que pegou, se as duas pegaram o valor. Isso não ficou claro, mas geralmente a agiotagem vem acompanhada de um delito mais grave. Isso nunca deixou de existir. A sociedade, na verdade, normalizou esse tipo de conduta, o que não deve acontecer, obviamente, porque se existe agiotagem, existe alguém tomando prejuízo, com os juros abusivos, com a cobrança vexatória, a cobrança abusiva, causando constrangimento. Então não pode, uma conduta dessa, uma postura dessa, um ato desse não pode ser normalizado em sociedade. A informação que chega pra gente, David, é o seguinte, de que a Verônica, de acordo com a versão dessa suspeita, a irmã dela, a Verônica estaria cobrando a ela um valor e ameaçando ela. E aí ela, para se defender, ela acabou matando a Verônica. Aí eu queria que você explicasse, se só ficasse no campo da ameaça, qual seria a pena, mais ou menos? E agora, tendo um assassinato, que a gente mostramos aqui no Cidade Alerta, é um assassinato em que ela foi morta em um lugar, o corpo foi levado para outro lugar, teve um corpo queimado. Tudo isso potencializa a pena, né? Com certeza. Se fosse só ameaça, seria um crime de menor potencial ofensivo, que iria para o juizado especial criminal, sendo um homicídio consumado, muito provavelmente eles irão responder pelo homicídio qualificado, pelo motivo fútil e a impossibilidade de defesa da vítima, pelo menos nesse momento, já que pela apuração feita pela delegacia, ela foi colocada dentro do veículo, acabou sendo golpeada com a faca, ela não teve possibilidade de defesa e a motivação do crime, que teria sido essa suposta dívida, é um motivo fútil. Então ela vai responder sim por homicídio qualificado com pena de 12 a 30 anos.
Então, uma pena muito maior. Quem está sendo, nesse momento, ameaçado por algum agiota, o que essa pessoa deve fazer? A primeira providência é procurar a delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência, relatar e, obviamente, tentar produzir provas. Ela pode pegar uma mensagem do WhatsApp, gravar um vídeo, pegar o testemunho de uma pessoa que presenciou essa ameaça. O mais importante é não relevar, não deixar passar e sim procurar a autoridade, procurar o advogado ou o Ministério Público para tomar providências. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei agora, minha gente, com David Guimarães, advogado criminalista, esclarecendo para a gente aí todas essas vertentes da agiotagem. Eu sigo com informação para você que está aqui no Cidade Alerta, ao vivo agora, o Marcos Couto, que vai trazer mais informações para a gente sobre a audiência de custódia de Elisandra e também do marido dela, o Everton. Eles são os principais suspeitos de assassinar a Verônica, a jovem de 22 anos. Boa noite, Marcos. A gente já tem um resultado dessa audiência aí de custódia? Temos sim, Mariana. Tanto o Everton como a Elisandra, que é a principal suspeita de articular e participar da morte da irmã, os dois participaram em uma audiência de custódia no município de Areia Branca. E de lá, retornaram para a segunda delegacia. Ela, Elisandra, e o marido dela, Everton, voltou para a 4ª DM no conjunto Augusto Franco. Por quê? Como os dois foram presos e não foi uma prisão em flagrante, os dois passaram pela audiência de custódia e retornaram para ficar agora à disposição da Justiça e da delegada de polícia Jéssica Garcia. Porque o trabalho investigativo permanece. O homem que teria transportado a vítima teria também participado do homicídio. Este homem está sendo procurado e já existe um mandado de prisão contra ele. Ele seria o taxista que teria participado também dessa trama criminosa. Por isso, tanto a Elisandra como o Everton, eles ficarão à disposição da Justiça e também do término do inquérito policial. No momento que a Elisandra saía da segunda delegacia, nós flagramos, com a colaboração dos nossos parceiros, nós flagramos este momento. E você acompanha agora a reação dela. Elisandra, o que você poderia dizer agora? Elisandra, você conversou comigo lá no IML, você teria alguma coisa para se defender? O que você poderia dizer agora? Elisandra, o que você poderia dizer? Hein? Você quer se defender? Elisandra, você quer se defender? Elisandra, você quer falar alguma coisa, Elisandra? Por que você está sendo suspeito de tramar a morte de sua irmã? É verdade isso? É verdade isso? Lá pro meio, lá. Pro meio. Pro meio. E Alessandra, é verdade isso? Alessandra, é verdade isso? Você tem participação nesse crime? Não, ele já falou com a delegada. Everton, você tem participação? Eu tenho uma pergunta para fazer para Marcos Couto. Marcos, são muitos anos aí que você tem de experiência. E aí você entrevista a Elisandra, que pede por justiça. E depois você entrevista ela sendo presa como a principal suspeita de matar a irmã. Então eu quero que as pessoas, nossos telespectadores, tenham noção do sentimento do repórter. Você, em algum momento, Marcos, passou pela sua cabeça que ali poderia ser a principal suspeita de assassinar a Verônica? Mariana, não para ser a principal suspeita do homicídio, mas sim que algo estranho estava acontecendo naquela nossa relação de entrevistado e entrevistador. No momento que eu tentava conversar com ela, com a Elisandra, ela mudava o olhar, tentava se sair e, para completar, o Everton, o esposo, teria dito, não tem mais entrevista não, tá bom, e tentava afastar a Elisandra. Mas ela insistia em conceder entrevista e pedir por justiça. Naquele momento que ela mudava os olhares, tentava se esquivar, nós notamos, ou seja, nós que eu digo a nossa equipe, tanto o nosso Tênis Trindade, o nosso Múmia,
André Múmia, nós notamos algo estranho, mas não passava pela nossa cabeça, pelo menos a minha, e nós comentávamos isso no carro, não passava que ela seria a principal suspeita, mas que algo estranho existia por ali. Pois bem, nós tentamos fazer um contato com ela, tentamos realizar um contato telefônico sem êxito, pois um dos números não batia e o esposo não atendia o outro aparelho, ou seja, o outro número que foi dado pelo casal. E assim, a polícia tem esse trabalho investigativo e a bomba estoura. Por quê? Uma das peças-chave chegou a conversar com a delegada, não vamos aqui revelar para não comprometer a integridade dessa pessoa, e conversou por algumas horas e a polícia armou o cerco e agora está aí o resultado. E vale ressaltar que tanto a Elissandra como o marido dela estavam em um restaurante. Depois do restaurante, fica ali próximo à balsa quando receberam a voz de prisão. Muito obrigada, Marcos Couto, pelas informações. Parabéns pela excelente cobertura sua e toda a equipe.